Entre paixão e gols. Lelé, o canhão da colina que explodiu as redes. 1943, 1952. Há nomes que o tempo tenta apagar, mas a rede ainda se lembra do impacto. O gramado ainda guarda marcas invisíveis de passos pesados. Os estádios ainda ecoam gritos que ninguém mais ouve, exceto quem insiste em ouvir a história até o fim. Entre sombras de arquibancadas antigas e fotografias amareladas, um desses nomes ressurge com a força de um chute indefensável. Lelé, o canhão da colina. O homem que transformou o silêncio da expectativa em explosão de alegria. Antes de ser estatística, ele foi medo nos olhos dos goleiros, alívio nos abraços dos companheiros, orgulho nos sorrisos de uma torcida que se acostumou a ver a bola repousar, muitas vezes onde os sonhos do adversário iam para morrer, no fundo do gol. Manuel Peçanha nasceu distante da pompa dos grandes centros, em um Brasil que ainda engatinhava no profissionalismo do futebol, onde a bola corria em campos rústicos e as chuteiras eram quase um luxo. A infância não foi feita de tapetes verdes perfeitos, mas de terrenos irregulares, traves improvisadas e dias em que o futebol era, ao mesmo tempo, fuga e esperança. Naquele menino, porém, havia algo incomum, uma relação quase instintiva com a bola e um chute tão violento que fazia a alegria dos amigos e o desespero dos goleiros improvisados. Muito antes de qualquer narrador lhe chamar, fascinado, de canhão da colina. A profissionalização não veio como um prêmio repentino, mas como consequência de uma insistência diária. No Madureira, clube suburbano do Rio de Janeiro, Lelé começou a moldar a própria lenda, dividindo o ataque com Isaías e Jair Rosa Pinto, formando um trio irreverente, técnico, devastador para as defesas adversárias. Ali, entre viagens modestas, salários contados e campos duros, ele aprendeu que o futebol era, sim, paixão, mas também disciplina, renúncia e uma espécie de fé teimosa em que o próximo chute poderia mudar não só um placar, mas o próprio destino. Desde no Madureira, seus chutes começaram a virar boato, depois história, depois temor. Defensores se acostumaram a ver a bola sair de seu pé direito como um disparo, reta, pesada, com uma precisão que parecia desobedecer à lógica de gramados ruins e bolas imperfeitas. Aos poucos, o que era apenas comentário em arquibancadas pequenas chegou aos ouvidos dos grandes clubes, em especial de um que, àquela altura, arquitetava um projeto ambicioso: transformar-se em um verdadeiro trem desgovernado sobre os rivais. No início dos anos 1940, o Vasco da Gama mirava mais alto do que qualquer outro clube, decidido a construir um time que não apenas vencesse, mas deixasse cicatrizes nos adversários. Sob a condução de uma diretoria ousada e técnicos que enxergavam à frente de seu tempo, o clube começou a buscar talentos que unissem técnica refinada, coragem e personalidade forte. Em 1943, a decisão foi tomada. O Vasco não quereria apenas Lelé, mas também Isaías e Jair Rosa Pinto, trazendo de uma só vez a força de um trio que já fazia estragos no Madureira. Quando Lelé chegou a São Januário, o ambiente era de transformação. O estádio, com sua imponência e aura dramática, parecia exigir dos jogadores algo além da técnica. Pedia bravura, pedia entrega, pedia que cada gol fosse um pacto com milhares de corações. O vestiário reunia jovens famintos por espaço e figuras já consolidadas, criando uma mistura explosiva de ambição e responsabilidade. Era ali que Manuel Peçanha deixaria definitivamente de ser apenas Manuel, para se tornar, aos olhos do povo, simplesmente Lelé. Em campo, Lelé não era o protótipo clássico do ponta veloz que arrancava em diagonais fulminantes. Tinha uma passada menos leve, um ritmo que, visto superficialmente, poderia ser confundido com lentidão, mas que escondia uma leitura de jogo rara, uma inteligência espacial que lhe dizia exatamente onde estar e em que momento receber a bola para machucar. Ele podia atuar pela direita, pela esquerda, alternando-se entre meia atacante e avançado, mas onde quer que estivesse, havia um elemento fixo:
o chute de perna direita, que transformava qualquer espaço em zona de perigo. O apelido Canhão da Colina não surgiu por exagero, mas por necessidade de dar nome a algo que parecia quase sobrenatural. Jovens torcedores subiam às arquibancadas contando histórias que soavam como lenda. Bolas que batiam no travessão e voltavam com a mesma velocidade, goleiros que evitavam colocar a mão em certos chutes, preferindo desviar com os punhos, redes que pareciam estremecer como se também sentissem o impacto. Aos poucos, aquele homem de expressão séria, chute avassalador e jeito aparentemente simples, se transformava em símbolo de um time que crescia rumo à imortalidade. Na metade dos anos 1940, o Vasco consolidava o elenco que ficaria conhecido como Expresso da Vitória, um dos mais temidos da história do futebol sul-americano. Era um time que avançava em bloco, que atacava com tantos homens que a linha defensiva rival parecia sempre em número insuficiente. Uma máquina ofensiva que combinava a frieza de um esquema bem treinado com o improviso encantador do talento brasileiro. No meio daquele turbilhão criativo, Lelé ocupava seu lugar. Meia atacante capaz de finalizar como centroavante, articulador que, em vez de só rifar a bola, escolhia o instante exato de soltar seu disparo. O Campeonato Carioca de 1945 seria o palco perfeito para que sua lenda se fixasse para sempre nas estatísticas e, sobretudo, na memória. Enquanto o Vasco atropelava adversários com uma superioridade que beirava o constrangimento, Lelé empilhava gols, terminando a competição como artilheiro, com uma marca que confirmava o que a torcida já sentia na pele. Diante daquele jogador, qualquer falta na entrada da área era quase um pênalti disfarçado. Naquele ano, o Vasco conquistou o estadual de forma invicta, e cada gol de Lelé era mais do que um número. Era um tijolo a mais no monumento invisível que ele construía dentro de São Januário. A magia daquele time não se limitou ao Rio de Janeiro. Em 1948, quando o Vasco cruzou fronteiras e foi ao Chile disputar o Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões, a América do Sul conheceu de perto o que o público brasileiro já sabia. Aquele elenco não via diferença entre jogar em casa ou fora, entre enfrentar pequenos ou gigantes. Lelé marcou gols decisivos na campanha, ajudando o clube a conquistar o primeiro grande título internacional de um time brasileiro, uma façanha que ampliava o alcance de sua imagem e o eternizava não apenas como ídolo de torcida, mas como parte da história do futebol continental. Dentro de campo, o estilo de Lelé era uma combinação rara de contradições. Um jogador capaz de circular pela faixa de criação, tocar curto, tabelar e, ao mesmo tempo, finalizar com a brutalidade de um centroavante nato. Lento na arrancada, mais rápido na decisão, parecia carregar no cérebro o visor de um atirador de elite. Observava o goleiro, media a distância, calculava mentalmente o efeito e então deixava que o pé direito fizesse o resto em chutes tão secos que, muitas vezes, a torcida só percebia o que acontecera quando via a bola estufar a rede. 7. Para os goleiros, o desafio não era apenas físico, mas psicológico. A reputação do Canhão da Colina chegava antes dele, criando um clima de tensão que tornava cada cobrança de falta, cada finalização de média distância, um teste de nervos. Alguns tentavam se adiantar, outros apostavam em se posicionar um pouco mais ao centro, temendo ser surpreendidos no canto. Mas, muitas vezes, a bola passava tão rápido que qualquer ajuste tático parecia irrelevante. Era como se, diante dele, a margem de erro fosse reduzida a quase zero. Se o chute era a assinatura, o contexto emocional era o papel em que essa assinatura era gravada. Lelé jogou em um período em que o Brasil ainda se recuperava dos traumas de guerras, crises econômicas e frustrações esportivas, incluindo a ferida aberta da Copa de 1950. Em meio a esse cenário, cada gol carregava um peso simbólico. Não era apenas uma vitória de um clube, era um respiro coletivo, uma prova de que, ao menos por 90 minutos, o povo podia acreditar em algo maior do que a própria dificuldade diária. Para muitos torcedores que enchiam São Januário, Lelé era mais do que um jogador.
Era um mensageiro dessa esperança encharcada de suor e gritos. Nos vestiários, relatos apontam um homem menos teatral do que o seu apelido levaria a crer. Não era o tipo de líder que dominava o ambiente pela voz, mas pela constância, pela seriedade nos treinos, pela capacidade de se oferecer sempre como opção em campo, mesmo quando o corpo pedia descanso. Companheiros de época recordam sua disposição em cumprir funções táticas menos vistosas, voltando para marcar, abrindo espaço para a passagem de outro colega, aceitando deslocar-se de posição se o desenho da partida exigisse. O canhão, antes de tudo, era parte de uma engrenagem maior, e talvez resida aí uma das chaves de sua grandeza. O expresso da vitória, do qual Lelé foi peça fundamental, não era apenas um time que ganhava, mas um time que impunha respeito pelo futebol que jogava. Em 1947, por exemplo, o ataque formado por Djalma, Maneca, Friaça, Lelé e Chico se tornou pesadelo recorrente para defesas do Rio de Janeiro, acumulando goleadas que pareciam fruto de uma diferença de categoria quase constrangedora. Cada gol desse quinteto não era apenas fruto da genialidade individual, mas da simbiose de talentos que sabiam onde o outro estaria, como se conversassem em um idioma próprio, silencioso, incompreensível para os adversários. Nesse idioma, o chute de Lelé era o ponto final. Mesmo em meio a tantos astros, sua presença se destacava pela eficiência. Enquanto alguns jogadores construíam reputação pelo drible exuberante ou pelas jogadas plásticas, Lelé se consolidava pela objetividade brutal. Recebia, ajeitava, batia e, na maioria das vezes, resolvia. Essa capacidade de transformar meio-chances em oportunidades reais de gol o levou ao posto de um dos maiores artilheiros da história do Vasco, com uma marca superior a uma centena de tentos com a camisa cruz-maltina. Números que, mais do que impressionar, ajudam a dimensionar o quanto sua presença foi determinante ao longo daqueles anos. Mas não há auge eterno, nem mesmo para canhões. O tempo, implacável, começou a pesar nas pernas, em um futebol que se tornava mais rápido, mais físico, mais exigente em todos os aspectos. Ainda assim, Lelé não se apagou de forma abrupta. Sua saída do Vasco representou mais uma transição suave do que uma queda brusca. Ao longo dos últimos anos no clube, sua função foi, pouco a pouco, cedendo espaço a novos protagonistas, sem que isso diminuísse a gratidão da torcida, que já o via como parte permanente da memória afetiva da colina. A relação com os vascaínos, aliás, nunca foi apenas estatística. Décadas depois de seu último jogo, o clube celebraria seu centenário de nascimento, relembrando títulos, artilharias, participações em conquistas históricas e, principalmente, o impacto emocional do Canhão da Colina em uma geração inteira de torcedores. Postagens, homenagens, resgates de fotos antigas mostravam um rosto que, ainda que desconhecido para os mais jovens, permanecia carregado de reverência para quem o viu jogar ou ouviu histórias de pais e avós. Lelé havia atravessado a fronteira frágil entre ídolo e lenda. Em retrospecto, a trajetória de Manuel Peçanha ajuda a explicar não apenas um jogador, mas uma era. A época em que o Vasco abriu caminho à base de coragem, política de inclusão social e ousadia esportiva, tornando-se símbolo de resistência e grandeza em meio a um cenário ainda marcado por preconceitos e disputas de poder dentro e fora de campo. Lelé, homem de origem humilde que encontrou na bola o passaporte para a eternidade, encaixa-se perfeitamente nessa narrativa. Um artilheiro que não veio de berço privilegiado, mas de um cotidiano duro, transformado em arte e explosão a cada gol. Falar de Lelé é falar também da própria essência do atacante de época. Não havia luxos de preparação física avançada, análises táticas computadorizadas ou gramados perfeitos. Havia instinto, coragem de arriscar de longe, disposição de chutar mesmo quando o ângulo parecia improvável. Seu chute, tão comentado,
era também metáfora de sua personalidade dentro de campo. Direto, sem rodeios, sem medo de errar, disposto a assumir a responsabilidade nos momentos em que o jogo parecia travado. Quando os nervos pesavam, era ele quem, muitas vezes, tomava a decisão de terminar a jogada, em vez de prolongá-la com passes horizontais. A humanidade de sua trajetória aparece também nos intervalos entre as glórias. Houve partidas em que a bola teimou em não entrar, dias em que a perna pesava mais do que de costume, momentos em que a crítica, sempre severa, apontava falhas, cobrando de um ídolo a perfeição impossível. Mas é justamente nesses espaços de dúvida que se molda um personagem completo, alguém que soube lidar com elogios e com vaias, que enfrentou a pressão de manter um rendimento altíssimo em um clube acostumado a vencer, que conviveu com concorrência feroz por posições, sem deixar de se comprometer com o trabalho diário. O legado do Canhão da Colina também se mede pelo impacto sobre gerações posteriores de torcedores e jogadores. Jovens que cresceram ouvindo histórias de seus chutes começaram a ver, no artilheiro de meia distância, um modelo de atacante que vai além da área, que sabe construir e finalizar, que não precisa de dezenas de chances para deixar a marca no placar. Em tempos em que a memória costuma ser curta, a permanência de seu apelido, repetido como sobrenome afetivo de outros jogadores potentes, demonstra o quanto seu símbolo ultrapassou a figura individual e virou referência cultural dentro da colina. Entre 1943 e 1952, o período recortado por este documentário, Lelé viveu a fase mais intensa de sua relação com o Vasco. Foram anos de títulos cariocas, conquistas municipais, façanhas internacionais, com uma sucessão de jogos em que seu nome se confundia com o próprio som das redes balançando. Em um time recheado de craques, ele conseguiu não apenas coexistir, mas se destacar, mantendo-se por quase uma década como protagonista em uma das eras mais vitoriosas do clube. Essa longevidade no topo, em um elenco tão disputado, é um testemunho silencioso de sua qualidade e de seu compromisso competitivo. Hoje, quando se percorre a história do Vasco da Gama e se revisita a composição do Expresso da Vitória, é impossível ignorar o papel de Lelé. Ele aparece nas fotos de times campeões, nas escalações repetidas de memória pelos torcedores mais antigos, nas narrativas de grandes jogos, nos comentários sobre goleadas inesquecíveis. Em muitas dessas lembranças, há um ponto em comum. O momento em que, da intermediária ou da entrada da área, ele arma o corpo, enquadra o alvo invisível e solta um tiro que apaga qualquer dúvida sobre por que o chamaram, um dia, de Canhão da Colina. Manuel Peçanha, o menino dos campos simples que se tornou o artilheiro temido de um gigante, encontrou no Vasco algo que vai muito além de um contrato profissional. Encontrou pertencimento, encontrou palco, encontrou um público disposto a transformar seus gols em eternidade. E, em troca, entregou uma década de dedicação, títulos e lembranças que sobrevivem à passagem do tempo, desafiando o esquecimento que costuma engolir ídolos antigos. Cada vez que seu nome é resgatado, é como se um novo chute partisse da meia-direita de São Januário, atravessando décadas para explodir, mais uma vez, no coração de quem entende que o futebol é também uma forma de memória afetiva. Lelé não foi apenas um canhão apontado para os gols adversários. Foi um ponto de luz em uma era em que o futebol ajudava a contar a história de um país em transformação. Seu percurso, dos campos modestos ao ápice, em um dos maiores clubes do Brasil, revela os contornos de uma narrativa profundamente humana. A do homem que, com um chute, conseguiu inscrever o próprio nome no vocabulário emocional de uma torcida. E enquanto houver quem conte sua história, enquanto houver alguém disposto a recordar o som imaginário de suas bolas explodindo nas redes, o Canhão da Colina continuará disparando contra o único adversário que nunca venceu jogo algum, o esquecimento.